Sabe? Isso vai me fazer parecer... Quantas mulheres estão assistindo? Bastante. Normalmente tem mais de 60 anos no meu canal. Tudo bem, certo. Certo, pessoal? Bem-vindos de volta a uma edição especial do Behind the Boom Podcast, episódio 4, com um convidado muito especial, o próprio senhor Stu da Skyfox. E aí, Stu? Vamos direto ao ponto. Pode explicar como conseguiu o emprego de piloto de helicóptero para uma das maiores organizações de notícias do país? Você se candidata e eles dizem, sim, vamos te contratar. Não é assim. Não é nada. Sabe de uma coisa? É engraçado porque, como você disse logo de cara, é tipo Behind the Boom, né? E eu estava conversando, cara, qual é o seu nome de verdade? Eu continuo te chamando de Pistola, Alex. Tava só conversando com o Alex quando cheguei aqui. Sou muito fã, acompanho bastante, sou muito fã do reboque do Pepe. Se você me ouve na internet, provavelmente já sabe disso. Isso não é segredo. Mas, sabe, é como se a gente estivesse lá fora conversando e é tipo, será que todo mundo sabe o que é um guindaste? Tipo, quero dizer, isso é só para quem trabalha com reboque mesmo? Tenho certeza que quando falo caminhão guindaste, sabe, é aí que comecei. Eu dirigi um caminhão guindaste, nem era de reboque, era literalmente um caminhão guindaste. Acho que o uso original era para arrancar tocos do chão, foi para isso que ele foi construído originalmente e depois transformaram ele em um caminhão de reboque. Mas as pessoas sabem o que colocariam atrás do guindaste, ou é tipo... Sabe o quê? Acho que tive sorte porque já tenho um público estabelecido, né? 300 e poucos mil no YouTube. Tenho mais de 500 mil nas minhas redes sociais. Beleza. Foi fácil mudar de direção pra mim, mas se estivesse começando do zero, não seria. Brincamos com ideias com meus fãs, como no gancho ou fora do gancho. Tipo, o gancho, isso é bom. Se você faz algo muito genérico, como disse, o título não diz muito no Apple, Spotify e outros. Por trás do boom, poderia ser sobre estúdios de cinema. Mas, Mike... Acho que foi uma transição fácil e espero, com convidados como você. Antes de eu entrar no helicóptero, eu era um stringer. Eu não sei se as pessoas... Sabe, você fala de novo, é um desses termos. Tipo, eu sei o que é um stringer. Qualquer um no meu ramo sabe o que é um stringer. Você sabe o que são stringers, né? Porque eu tenho certeza que estou lá embaixo. Somos muito familiarizados com eles. Não, mas eu... Porque todos eles parecem dirigir Dodges. Por que não? Tô fora dessa. E se eu estivesse lá fora, provavelmente estaria dirigindo um Dodge também. Tô nessa. Não sei se eu ficaria tão maluco assim. Mas quando eu estava lá fora, a gente tinha Astrovans, né? Aliás, Astrovans naquela época, se acredita em mim quando eu digo. A gente pode falar palavrão aqui, né? É, claro. Beleza. Sabe, a gente detonava aquelas vans porque, tipo, não era minha, pertencia a outra pessoa. Eu estava ganhando $60 por noite para correr por aí e buscar notícias que eu adorava. Não é uma crítica, era tipo, sabe, eu estou amando isso. Sabe o que quero dizer? Eu nem considerava trabalho. Eu estava ansioso para estar aqui. Aquilo para mim era fazer freela de reportagem. Eu me adaptei àquilo como um pato na água. Mas, cara, essas vans tinham 300 mil milhas rodadas. E acredite em mim quando eu te digo, você está sentado lá no centro de Los Angeles. Sabe, você está com os pés para fora da janela à noite com sua pilha de scanners e aí você ouve, seja lá o que for. Sabe, não obedeceu a ordem de parar, sabe, o corpo de bombeiros da cidade chegando. Você só pensa, manda mais 3 batalhões pra gente, é pra lá que vamos, né? E isso sabe, de novo, antes dos anos 2000, sabe, você pega o Thomas Guide, sabe, procurando o endereço e você meio que já sabe, porque esse é o trabalho, sabe, você tem que estar lá. Então, tipo, você está aqui no 63 e eu, estou no centro, tenho que pegar a 10 e ir para Venice. Sabe, certo? E às vezes você está com um cara junto e aí essa pessoa começa a procurar. Mas o que eu estou dizendo é que você liga aquilo e já pisa no acelerador e vai embora, certo? E depois eu adoro o trabalho. Eu meio que parei de trabalhar com outra pessoa. Esse cara, isso é uma daquelas coisas. É igual ao seu pai. Sabe o que eu quero dizer? Ele me deu uma chance. Ele não fazia ideia de quem eu era. Apareci respondendo a um anúncio de repórter de notícias no Recycler. Não sei a idade de vocês, mas era no Recycler, certo? E eu fiquei, tipo, reportagem de notícias, tipo, cinegrafista de notícias. Era isso que estava escrito. E, sabe, não fazia ideia de quem eu era. Que ano foi esse? Cara, foi tipo, deve ter sido em 94, 90. Foi 90, 90, foi 94. Foi em 94. E sabe, eu apareci lá e ele só ficou tipo,
E sabe, a única experiência que eu tinha era que eu tinha acabado de sair da escola de arte e estava na escola de arte. Eu queria, sabe, eu era fascinado por notícias de última hora. Eu morava na Flórida, sabe? E essa era a época em que os bombeiros estavam começando a usar aquelas handcams. Era assim, tiroteios e mordidas de cachorro eram o grande assunto, principalmente ataques de cachorro. E, sabe, os bombeiros estavam lá, os paramédicos também, e eles gravavam tudo e vendiam essas fitas. E eu via essas imagens, os incêndios e tudo mais, e eu simplesmente sabia, sabe o que quero dizer? Eu só sabia, eu pensava, eu quero fazer isso, sabe? E naquela época, sabe, isso vai me fazer parecer. Quantas mulheres estão assistindo? Muitas. Bastante, mas geralmente elas têm mais de 60 anos no meu canal. Ok, ok, tudo bem. Não, sem ofensa. Eu adoraria. Eu tenho 50. Estou quase com 60. Tenho 58. Sabe, naquela época, sabe, eu fiz isso. Eu me afastei de tudo. Eu estava, sabe, a gente estava falando sobre isso há poucos instantes. Tipo, eu ali na Flórida. Eu estava trabalhando na construção. Eu amo carros, então, sabe, minha esposa na época, ela apoiava isso. Era tipo, tanto faz. Eu nunca deixei ninguém na mão financeiramente. Sempre fui um provedor. Então eu abri minha própria oficina. Eu trabalhava na construção durante o dia. Na verdade, eu estava operando uma serraria naquela época. E depois eu ia para minha oficina e construía carros. Eu comprava veículos sinistrados e os reconstruía. Isso foi antes dos problemas de documentação surgirem. E pode acreditar, eu não fazia parte disso. Eu era o oposto, porque eu ficava bravo com as pessoas que pegavam esses carros e só passavam massa neles, sabe? Mas enfim, o que importa é que eu fazia tudo isso. E aí eu estava assistindo essas coisas. E aí eu pensei, eu tenho 22 anos, sabe? Naquela época eu tinha 22 anos e estava me matando de trabalhar. E nem era só isso. Era simplesmente que eu não queria mais fazer aquilo. Eu estava cansado, sabe? Eu já era pai de 2 filhos. Minha filha mais velha era tudo para mim. Quero dizer, ela ia comigo nos fins de semana, ela ficava na oficina comigo, a gente ia buscar peças e tudo mais, e eu tinha essa garotinha pequena comigo. E enfim, eu vi isso, eu simplesmente larguei tudo. Eu fui embora da casa. Quer dizer, eu não abandonei, sabe, minha esposa. A gente conversou sobre isso. Ela voltou para a Califórnia. Ela levou as crianças, eu fui para a escola de arte, eu chamo isso de minhas férias de 4 anos. E, sabe, vou ser honesto com você, a escola de arte foi ridícula. Eu aprendi a operar uma câmera. Aprendi um pouco de edição, mas na maior parte do tempo só festejei, saí, fiquei de bobeira. De novo, não é uma daquelas coisas do tipo, sabe, eu conheço Brian ou Marilyn Manson, tipo, ele entrava pela porta e falava, e aí, Stu? Mas eu era tipo um fã, sabe? Eu ficava com ele e com Spooky Kids na casa do Danny depois. E eu era totalmente ligado na cena musical. Sabe, aí um dia eu simplesmente pensei, não dá mais pra fazer isso, sabe? Isso é demais, é irresponsável. E aí voltei pra construção porque era o que eu sabia fazer. Ela aparece um dia. Bem, ela não apareceu do nada. Eu paguei uma passagem. Ela aparece. E quando eu digo ela, estou falando da esposa. E não, nós estávamos divorciados. Nós estávamos divorciados. E basicamente ela diz: "Ei, sabe, a gente deveria tentar fazer isso dar certo. Que tal? Que tal você voltar para a Califórnia, sabe?" E eu disse: "Vou pensar sobre isso." E então ela me liga um dia, tipo 1 ou 2 semanas depois, e ela diz: "Não, eu realmente quero voltar a ficar junto." E eu fiquei tipo, beleza, joguei tudo na minha caminhonete. Foi assim que eu soube que era modelo 94 e fui embora. E isso foi, sabe, celulares já existiam, mas eu não tinha um. E eu lembro que eu estava em Pensacola, em algum lugar perto de Tallahassee, e eu paro, sabe, no posto de gasolina. De novo, vocês não são tão velhos assim. E eu paro bem perto do orelhão. Eu pego o orelhão, estou discando. E eu só falo: "Oi, que tô a caminho de. Tô indo, amor. Tô voltando pra Califórnia." Sério? É sério. Atravessei o Panhandle e vou pegar a Interstate 10. "Ah, e onde você vai ficar?" "Eu disse que pensava em ficar com você." Ela respondeu que o namorado não ia gostar. Então precisei decidir e voltei para a Califórnia. Foi assim que entrei para o jornalismo. Aqui estou eu, sabe? Eu apareci e acho que era para ser. Sabe, tinha que acontecer. Mas enfim, voltando aos carros. Sim, a gente tinha aquelas vans. Quando chegou a minha vez, quando finalmente sobrou só para mim, eu tinha uma Tahoe. Era nova na época. E
Sabe, é a mesma coisa que os seus caminhões de reboque, de certa forma, sabe? Eu tinha que personalizar. E quando eu fazia isso, tipo, hoje em dia, os stringers, é um desses aqui, alguns scanners e um carro bacana. E um gimbal, um estabilizador de mão. Consegue segurar um gimbal e é só isso que você precisa. Quando eu fazia isso, minha câmera custava, acho que, e isso já era mais pro final, eu tinha isso, sabe? Qualquer um que seja cinegrafista vai pensar, caramba. Mas era uma beta, era uma Sony 400, era uma câmera beta. Mas quando essas coisas eram novas, custavam 60 mil. Acho que na minha época paguei 21 trocados por ela, certo? É aquela de ombro? É? Era de ombro. E a lente, esse era o lance também. A lente custava 20 mil caramba. E aí você precisa de DeX, porque como é que você vai levar esse material para a emissora? Então você grava, pega o deck, vai para a parte de trás da Tahoe e coloca numa máquina beta. E não estou falando do seu Betamax de casa. Cada uma dessas máquinas era, de novo, era tipo uma daquelas coisas. Você achava uma no eBay que precisava de conserto, mas conhecia um cara que ia arrumar para você. E você tinha o inversor e tinha aqueles, como é que chama? Aqueles pacotes de gel, aqueles... Baterias marítimas naquela época acho que ainda existem e começam com O. Vocês devem ter isso nas caminhonetes. Nas baterias marítimas. É tipo a amarela. Óptimas, né? Isso, as óptimas, certo? E você tinha as de tampa amarela, essas eram as legais. Você precisava das de tampa vermelha. Você as de tampa amarela. Eu tinha duas dessas em série e um alternador extra, mas sabe, você faz tudo isso. É personalizado, né? E você está usando esse inversor que basicamente é para motorhome, mas você precisa dele porque está rodando. O que mesmo? 4 ou 5 decks, um monitor, um corretor de base de tempo, sabe? Aquele negócio que coloca uma marquinha no seu vídeo porque, né, você tem que saber que é seu, certo? E isso tudo era antigamente. Agora é assim. Agora é assim, sabe? No último podcast, discutimos como, com o avanço da tecnologia na nossa indústria, aquele controle remoto antigo já ficou para trás. Eu adoro aquele negócio. Eu tenho o sem fio, a tecnologia, todas essas coisas. Na sua área, no início dos anos 90, vocês também não tinham GPS no celular. Não. Vocês não tinham. Deixa eu puxar 4K no celular. Todas essas coisas. Estávamos discutindo se esse é o motivo de mais caminhoneiros baterem, já que a barreira de entrada pode ser menor e exige menos habilidades. Parece ser assim na sua área também. Você acha que é mais fácil trabalhar no jornalismo hoje do que antes, quando você não tinha mapas, não tinha direções, tinha que carregar todas essas coisas? Talvez custasse muito mais. Mas hoje em dia, um cara com um iPhone, talvez um microfone de bolso e um pouco de Photoshop e edição no DaVinci Resolve já pode ficar muito, muito bom. Sim, com certeza, 100%. E é uma daquelas situações em que eu preciso tomar cuidado porque ainda trabalho na indústria. Mas é isso, você não quer isso. Mas a realidade é a seguinte: todo mundo quer mais por menos. Como eu disse, vocês trabalham por conta própria, cada um do seu jeito. Sabe o que eu quero dizer? Entendo que é um negócio de família, mas vocês não têm uma corporação questionando por que usam esse combustível e por que está demorando. Por que compram pneus caros? Ninguém questiona suas decisões, certo? Porque sabem que buscam o melhor para vocês e querem cuidar do negócio. A corporação quer tudo por menos. Eles querem a mesma coisa por menos. E é isso que está acontecendo com o negócio. Quando eu comecei a trabalhar realmente com notícias de verdade, não como freelancer, eu conversava com pessoas mais velhas do que eu e elas diziam: ah, sim, a gente costumava andar por aí na van e tinha um produtor de externa, um cara do som, um cinegrafista e o apresentador, certo? Agora você só tem um cinegrafista. O mais comum agora é ter um cinegrafista e o apresentador, mas o cinegrafista ainda tem que editar. Não é só gravar. Eles têm que, sabe, eles têm que montar a história, certo? E agora é como você disse, com esses celulares. Sabe, tipo, quando eu faço meus pequenos, sabe, quadros, sabe, no jornal das 11 da manhã, sabe, eu é lá, né? Good day é lá, good day é lá plus, certo? E se vocês estiverem assistindo, assistam ao programa. É bom para deixar rolando ao fundo e você pode acabar se envolvendo. Mas isso não é um anúncio pago. É de verdade. Se eu não gostasse, eu não falaria nada. Mas enfim, mas você sabe, eu tiro fotos e gravo vídeos quando estou no restaurante ou quando estou, sabe, fazendo algo que eu sei que vou destacar. E eles colocam para rodar e fica, sabe, aquele negócio é 4K. Sabe, é 4K.
E o pessoal da diretoria olha para isso e fica tipo, ué, por que que a gente está contratando esse, sabe, operador de câmera e, sabe, o operador do link e tudo isso, quando eu posso simplesmente, sabe, falar para o repórter novato, sabe, o garoto de 20 anos vai lá, pega seu celular, compra um tripé e faz suas passagens, edita e pronto, a matéria está pronta. E, sabe, isso, muita gente na indústria teme isso, sabe? Eles não gostam. Isso torna certos empregos obsoletos, tornando empregos obsoletos. É, sabe como você está dizendo, isso está baixando o nível? A barreira de entrada, sim. É. É isso mesmo. Eu, sabe, esse é o lance. Tenho que ser honesto. Sabe, eu não posso dizer sim e não posso dizer não, porque você tem que ter talento para fazer isso. Talento, certo? Só porque você consegue aparecer na televisão ou chegar a um incêndio, não significa que você sabe contar a história. Com certeza. Eu estava, de novo, a gente estava conversando que a nossa área está tão saturada. Quero dizer, você está lá em cima, no céu. Você vê todas as diferentes empresas. Nem todos conseguem fazer o que fazemos. Mesmo comprando o guincho rotativo sofisticado de 50 toneladas, eles ainda atendem os chamados. Uma empresa, que não vou citar, levava 8, 9 horas em tarefas que faríamos em menos de um terço desse tempo. Eu estava assistindo, Alex. Sou muito ruim com nomes, você nem imagina. Eu te vi naquela, Alex. Não sei onde foi, mas era aquela da areia. A areia na rodovia. E eu fiquei frustrado. Eu pensei, vamos lá, cara, o que você está fazendo? O negócio está vazio, está de lado. É tipo... Eu transmiti aquela ao vivo, Pensei, o que você está fazendo? Então a Polícia Rodoviária da Califórnia veio e começou a incomodar vocês. Fiquei pensando, o quê? Enfim, eu fico frustrado. Eu nem faço parte disso. Mas eu entendo. Quando eu era cinegrafista freelancer, muitas vezes chegávamos nas cenas e policiais diziam que não podíamos estar ali. E eu tinha outras empresas, vou citar os nomes. Night Vision não era tão ruim. Citycopters. Eles gritavam e discutiam com os policiais, enquanto eu só pensava em achar outro jeito de entrar. Vou pegar minha câmera, voltar para a van e olhar o livro de mapas para descobrir como entrar lá. Mas eu só pensava, caramba, isso é muito doido, sabe? E é isso que você também está dizendo. E eu acredito em você. De novo, eu nem sei quem era aquela outra empresa, mas claramente eles não estão fazendo o trabalho. Ou eles não entenderam a tarefa, pois acredito que seja isso mesmo. A Polícia Rodoviária da Califórnia também deveria estar totalmente focada nisso. Eu adoro essa polícia. Adoro vocês durante as perseguições. Mas, enfim, o trabalho deles é fazer o trânsito fluir. A prioridade é a liberação rápida. Libera a pista. E eu estou sentado lá e penso, eu estava com vocês. Eu pensei, cara, só coloca as correntes nisso. Vira esse negócio. Tira isso daí pro lado. O que vocês estão fazendo? Porque a gente facilita tudo. Bom, ok. E tem muito disso também. Quero dizer, eu entendo isso no meu trabalho. É como se eu comparasse o trabalho de câmera com guitarristas. Sabe o que eu quero dizer? E a gente tem alguns Jimmy Pages por aí e temos alguns Randy Rhoads. Randy Rhoads. Mas tô te falando, cara, eu sou o Jimi Hendrix. Quando o assunto é trabalho de câmera, todos me conhecem pela minha voz e por sempre falar o que penso. Mas você tem que operar aquela câmera. E, sabe, às vezes você tem que treinar as pessoas e você esquece, ou eu esqueço, porque é como se eu pudesse sentar no cinema, colocar os pés para cima, assistir aos filmes. É como antigamente, quando você ia ao cinema e via aquelas tomadas aéreas. E isso não é mentira. Eu estou sentado lá e meus dedos começam a se mexer, sabe? Porque é automático, é instintivo, é como se eu estivesse assistindo. Às vezes penso, por que a câmera não se move? Lembro que estou vendo um filme. Sabe o que eu quero dizer? É literalmente assim. E é muito natural para mim. E eu estava conversando com o Alex quando estávamos lá fora olhando os caminhões. Cara, é isso. Vocês não, esse é o trabalho de vocês todo dia, né? Eu vou lá fora e, sabe, me deu até uma ereção. Olha, eu não sou um pervertido. Eu não sou um pervertido, mas eu fiquei igual a uma criança? Sim, fiquei igual a uma criança. Aqueles caminhões são incríveis, sabe? E eu costumava assistir quando eu estava no chão, eu costumava assistir. Num resgate complicado, geralmente chamam a equipe de resgate pesado da cidade de Los Angeles ou do condado, mas na maioria das vezes é da cidade.
E eu ficava tipo, cara, aquele caminhão guincho é sensacional. E eu assistia esses caras, e sabe, eles têm todas as ferramentas deles e vão lá. E sabe, eles estão salvando vidas. Não estou desmerecendo vocês, mas, sabe, eles estão lá fora e, sabe, estão salvando vidas, eles cortam esses carros todos e eles sabem, tipo, eles estão jogando xadrez assim como vocês. Sabe o que quero dizer? Não é damas, vocês entenderam. Você tem que pensar, bom, se eu fizer isso, né, o que vai acontecer depois? Sabe, se eu jogar essa corrente aqui e começar a puxar, esse negócio vai virar ou vai cair? Vai cair em cima de mim, eu vou piorar a situação e é isso. Não é um jogo, sabe? E toda vez que você chega é algo diferente. Nunca vai ser a mesma coisa duas vezes, sabe? Especialmente quando você está falando de reboque de caminhão grande. E você tem que planejar com antecedência. Você tem que realmente saber o que está fazendo. Não é só chegar com uma corrente e, sabe, vou virar esse carro. Sabe, muitas vezes tem esses caminhões enormes e é simplesmente impressionante, cara. É realmente impressionante. E aí ficar do lado daqueles caminhões que vocês têm aí fora, cara, é tipo, nossa, mano, eu só posso imaginar. Sim. Se você algum dia oferecer, a resposta vai ser sim. Só de dirigir ou andar em um daqueles, cara. Sabe? Fique aqui por um tempo que provavelmente vai sair em um. A gente fica ocupado. Antes de você chegar, eu estava preocupado com o tempo. Alex foi atender um ônibus MCI em Brentwood, que ficou preso na entrada da garagem. Tive que ir lá puxar ele e depois voltar correndo pra cá bem a tempo disso. Cara, que legal. Você chegou não muito depois dele. Obrigado. Cara, perfeito. Tenho uma ótima pergunta, mas vou guardar. Quero que o Alex fale primeiro. Vai lá, Alex, o que você tem a dizer? O que você tem pra dizer, Alex? Sinceramente, sabe? A gente sabe que você é um grande fã de carros. O que você prefere, veículos antigos ou novos? Eu falava daquele Aston bonito que vimos. Cara, esse é um carro lindo. Vocês claramente têm bom gosto e talento. Quero dizer, não há dúvida disso. Então a gente estava só brincando quando eu cheguei. É tipo um dos meus carros de microfone. Beleza. E não é ostentação. Não é ostentação, não é ostentação. Só aconteceu de ser assim, mas eu tenho uma queda por E-Class Benz. Certo. E eu tenho um 06. Esse é um carro de 20 anos. É o V8, né? Porque eu sempre quis o V8, porque eu sempre tive os 350 ou os 320. Mas, sabe, ele não tem nem 100 mil milhas rodadas. Eu comprei. E, sabe, são Benzes. E depende, sabe? É como qualquer outra coisa. É tipo, se você pega o certo, sabe? Alguém cuidou dele ou alguém não cuidou, sabe? Ele foi bem cuidado. Vamos dizer assim. Eu não acho que muita gente seja do tipo, deixa eu sair para polir meu carro, mas eles vão ser do tipo, ei, manda polir meu carro, ou precisa ir para revisão, vai mandar para concessionária. Mas tipo, sabe, foi um baita negócio quando eu comprei. Paguei 8 mil naquele carro, certo? E bancos aquecidos e refrigerados. Tem tudo, sabe? O ar-condicionado diferente. Tô querendo chegar em algum lugar com isso. Tô querendo chegar em algum lugar com isso. Sabe? É tipo, ela tem tudo. Pode colocar o aquecimento nos pés. E eu não tenho ar-condicionado no meu. Eu não sei se, tipo, sabe, todos os carros que eu já tive, é assim, você tem duas temperaturas, mas onde você coloca as saídas de ar vai ser igual. Isso é completamente separado, né? Sabe? Tem suspensão a ar. Você tem suspensão a ar, isso vai sair caro. Então os amortecedores dão problema, sabe? É assim que funciona. No meu trabalho é igual, todo mundo tem. Quem assiste sabe de quem falo. Vocês têm essas caminhonetes Toyota novas, né? Quanto custa esse negócio? Quanto custa essa Toyota? Na verdade, são bem caras. A Inclusion custa mais de 100, Eles estão em 60, eles são 60 e estão quase chegando ou já passaram dos 6 dígitos, certo? E você sabe, é tipo... Bem, você sabe, é confiável, não como o seu carro. E eu fico pensando comigo mesmo, você sabe quantos consertos eu poderia fazer com $1.000 no meu carro? No carro. Sabe do que estou falando? É tipo, e algum deles já me deixou na mão? Cadê uma madeira para bater, cara? Não, sabe? Então carros mais antigos... Sabe, eu gosto dos clássicos, quem não gosta dos anos 60, sabe? E essa é a questão também quando se trata da cultura automotiva, sabe? Eu tenho um respeito enorme por todo mundo, e eu quero dizer todo mundo, né? Os lowriders, os carros japoneses preparados, as motos, sabe? Se você curte modificar e construir seus carros, eu apoio totalmente. Fechamentos de rua para manobras, talvez nem tanto, mas tirando isso, sim, eu adoro.
Mas os restomods, cara, isso pra mim é tipo, isso é o paraíso dos velhos. Vocês são muito jovens. Pornô de carro. É isso aí. Não, tipo, vamos lá, você tem um Camaro 68, meu carro dos sonhos. Coloca um LS legal, ar-condicionado, toda a potência. Parece desenho animado, mas com câmbio de 4 marchas. Aquele azul é dele? Sério, é o carro dos sonhos dele. E, sabe, mas é isso que eu tô dizendo. É tipo, você coloca uns bancos legais ali, fica confortável, você pode ir rápido e ainda é estiloso, cara. E, sabe, a mesma coisa com os Cadillacs antigos, sabe? E, de novo, não vou ficar batendo na tecla da idade, eu venho de uma geração diferente. E é engraçado pra mim porque, sabe, eu fico rolando e vejo coisas à venda. E essas são as coisas que, quando eu era criança, eu nem olhava 2 vezes. Eu teria pensado, isso é sucata, sabe? Porque na minha época era, sabe, 70, tipo, o carro que eu montei foi um Nova SS 70. Rebaixei a frente, usei rodas de 3 polegadas na dianteira, diferencial Ford de 9 polegadas e freio a disco nas 4 rodas, isso em 86. Em 86, cara, naquele carro levantava as rodas dianteiras, uau. E então, sabe, meus favoritos eram 68. Eu tive, cara, se eu tivesse ficado com todos aqueles carros, eu teria sido feliz. Mas 68 comercial. Você ainda tem algum carro antigo? Não, eu tenho uma carcaça de um Mustang 65. Não acredito, eu já tive um desses. Sério, eu vendi. O meu era um Fastback 66. Sim, é um Fastback 65 autêntico. Por que você se desfez dele? O que foi? Vendi pra você. O quê? Como assim, cara? Você sabe quanto aquele carro valia? Entrada da casa. Eu sei que doeu. Sabe quanto paguei naquele veículo? $300. Quero te abraçar, cara. Eu sei. Cara, ele tinha um 289 original, o motor original, mas acabei trocando por um 351 Windsor. Então, na verdade, ele cabe lá. Não precisa alterar o corta-fogo, mas é um projeto divertido. Foi onde aprendi a mexer em carros. O último que eu fiz quando estava em Palmdale, porque eu estava procurando, saía para encontrar carros abandonados em campos e tal, ou só pesquisando, e a mesma coisa, era tipo preço super baixo. Enfim, o resumo é que o último que eu fiz foi um Cougar 67. E de novo, foi um daqueles casos em que eu pensei, por que você vendeu? Cougar 67. E ele tinha de fábrica, não, desculpa, uma instalação de carburadores duplos feita pela concessionária. Ele tinha carburadores duplos instalados. E o motor tinha sido refeito, mas os números tudo batia. E era um motor bala. Sabe? Era isso mesmo. É o que eles diziam quando você conferia os números. E eu acho que era um 3. Não era um Cleveland. Então tinha que ser o 302. 302? Mas era isso mesmo. Eu vendi aquele carro por acho que $7.500 e ele foi para a Costa Leste. Mas eu tinha, acho que quando terminei, eu tinha investido 45, mas sabe, eu trouxe esse negócio. Levei isso para casa, aí de novo um amigo de um amigo fez a pintura. Hoje em dia dá para comprar tudo online, sabe? Tinha aquelas setas indo de um lado para o outro. Sequenciais. As setas sequenciais, mas você não, sabe? Os módulos antigos, eles eram todos mecânicos. Era tipo um bracinho lá dentro que ia de um lado para o outro encostando. E de qualquer forma você pode substituir tudo isso. Mas eu amo os carros antigos. Amo os carros antigos. Tenho um respeito enorme por qualquer um desses clubes de carros. Eu amo a região de Boyle Heights, East LA. Onde você anda nos seus lowriders? E sim, quando estamos voando e eu os vejo sempre, é como se eu me distraísse. Vejo isso na sua foto, Dump. Sempre tem um carro lá. Isso é muito legal. Então, como você chegou onde está agora? Isso é bom. Cara, eu sempre digo quando me perguntam isso que eu tive 100% de sorte. Assim como você falou sobre a sua transição, sabe? Você saiu da construção e da carpintaria, sabe? Para voar, entende? Para mim foi a mesma coisa. Eu basicamente trabalhava como mecânico, eu era um mecânico experiente, então eu sabia mexer com diesel, eu costumava trabalhar com veículos exóticos. E eu fiquei esgotado, sabe? Engraçado, surgiu uma oportunidade porque meu antigo empregador precisava de alguns reparos nos caminhões deles, sabe? Certo? Que é uma empresa local. Sabe, obviamente agora não existe mais, acabou fechando, infelizmente. Não foi por causa do trabalho de mecânico. Não deu errado. Não fui eu.
foi uma oportunidade fácil. Claro. Então, é isso. Comecei a trabalhar nos caminhões deles e acabei me apaixonando por tudo isso, sabe? Só caminhões, ver o guindaste funcionando e todo tipo de coisa. E eu não via mais oportunidades lá, sabe? Não senti que tinha superado aquilo. Só senti que estavam me segurando. Levei um dos guinchos rotator para uma ocorrência da Polícia Rodoviária da Califórnia e tive problemas por isso. Sabe, até com vocês? Não. Os outros motoristas dele. Ele veio de outra empresa de guincho, então me meti em problemas, pois eles tinham entrado naquele caminhão. E, sabe, é engraçado como as coisas funcionam. A pessoa que realmente deveria dirigir não atendeu a chamada, então eles me chamaram. Peguei o caminhão logo após tirar minha carteira para dirigir caminhões pesados. O veículo não estava tão ruim e estava a cerca de 21 metros. Era na rodovia 605 e os barrancos nem eram profundos. Então tirei o caminhão e nada. Foi uma recuperação fácil para mim. Eu gosto de matemática. Foi isso que eu fiz, sabe, no meu curso de engenharia. Então física e todas essas coisas eu entendo, e ângulos de trigonometria, eu entendo isso. Então eu tirei isso, mas acabei me metendo em problemas por causa disso. Daí em diante eu senti que, sabe de uma coisa? Eu preciso seguir em frente. Eu preciso ir para algum lugar onde celebrem isso, não apenas tolerem, sabe? Não. Cara, já passei por isso. Já passei por isso. Vim pra cá e comecei a trabalhar com guincho, como em qualquer lugar, começando de baixo. Coincidentemente, fui chamado para um serviço. A partir daí, eles decidiram me treinar. Sempre digo que tive sorte, pois nem todos têm as oportunidades que tive. E eu senti que essa era uma oportunidade que me foi dada. E eu decidi, sabe, carpe diem, aproveitar o dia. Então foi basicamente assim que cheguei aqui. O resto é história, sabe? A sorte favorece os corajosos. Já tive muitos caras como o Alex. Como sempre digo, tenho certeza de que é igual nas filmagens. Algumas pessoas, mesmo com câmera, equipamento e $1 milhão, talvez não tenham o olhar pra filmar, entende? Então eu treino muitos caras e eles simplesmente não têm esse dom. Aquela faísca faz você pensar, esse cara é um bom operador. Eles e qualquer um podem passar no teste. Eles podem dirigir na teoria, mas muitos desses caras e empresas rivais já fazem isso há mais de 30 anos, ainda assim, simplesmente não tem aquilo. É quase uma arte os resgates que Alex e eu fazemos quando chegamos a um capotamento. E sem nem conversar, muitas vezes a gente fica em silêncio. Eu só falo, beleza, você pega a traseira, Alex, eu pego a frente. E a gente trabalha em conjunto. A gente faz tudo certinho, perfeitamente sincronizado. Ter alguém assim é raro. Talvez por isso o canal dele cresceu tanto. Ele tem mais de 60 mil seguidores numa conta pessoal. Nem é perfil comercial. Isso chama a atenção e faz as pessoas se identificarem com o nosso trabalho. Então é um pouco de sorte e também algo que já faz parte dele. Num ambiente favorável, temos 6 guinchos rotativos e atendemos capotamentos todos os dias. Não tem muitas empresas assim, então ele se adaptou e prosperou, e agora tem muitos fãs que preferem ele a mim. Você não pode fazer disso uma competição. É um trabalho em equipe. Não é uma competição. Não, eu não tenho, preciso ser honesto. Vou falar mais sobre mim, já que claramente ainda não falamos o bastante sobre mim. Quando aprendi a operar a câmera no helicóptero, quantas pessoas têm esse trabalho em Los Angeles? Sabe o que quero dizer? Naquela época, acho que talvez fossem 5, talvez 10, certo? No máximo. Eu sei que não eram 10, mas eles me viam como concorrência. Eles nem sabiam quem eu era. Sabe o que quero dizer? Mas tudo o que eles sabiam era, sabe, temos esse número de cadeiras. E quando a música toca e para, alguém vai ficar sem cadeira. Eles não eram do tipo, vem, a gente te ensina. O cara que me ensinou, meu Deus, eu quero dizer o nome dele, mas sabe de uma coisa? Eu acho que seria mesquinharia. Mas quem me ensinou passou tudo errado. Temos um laptop, não exatamente assim, mas algo parecido. Você tem um laptop. E, sabe, você tem esses 2 botões. Eles são chamados de controles de drift. Um faz a câmera subir e descer, e o outro faz ela ir para a direita e para a esquerda. E aí você tem um joystick. Esse é mais para os movimentos grandes. A questão é que isso foi antes de toda essa tecnologia. Agora temos muito mais recursos. Naquela época não havia giroscópios e coisas assim. Então você tinha que operar aquela câmera para mantê-la estável. E se você tirasse as mãos dos controles... Ela começava a desviar. Sim, tudo começava a desviar, certo? E era para isso que serviam aqueles botões. Basicamente, a ideia era centralizar ou impedir que a câmera, você sabe, desviasse. E então você usava o joystick. Mas você sabe, cada um tem seu próprio estilo. Quando operadores de câmera, especialmente de câmera aérea, se encontram, uma das primeiras perguntas é: e aí, você é do manche ou do botão?
É exatamente isso que você diz, né? Manche ou botão? E eu uso só os botões o tempo todo. De qualquer forma, ele estava literalmente me sabotando. Sabe, né? Ele pegava o laptop e eu ficava observando, porque era tipo, por que que os takes dele são todos estáveis? E eu estava lá lutando o tempo todo. E ele ficava mexendo nos botões dele. E aí, sabe, ele dizia, ah, ei, aqui, pega. E quando ele fazia isso, ele passava as mãos pelos botões só para bagunçar tudo, para resetar eles. É. E aí ele dizia, ei, pega aqui. E sabe, eu ficava lá lutando com aquilo. Um dia no helicóptero eu perguntei, para que servem esses botões? Ele disse, não se preocupa, só usa o joystick. Fiquei tipo, É como uma cena de filme. certo. Assim que ele saiu do helicóptero, a primeira coisa que eu fiz foi mexer nos botões. E eu pensei, esse filho da mãe. Ele ainda está no ramo? Não, ele não é mais um dos operadores. Mas você é, mas eu sou. Preciso dizer, posso citar nomes. Estou chegando nesse ponto no setor, na indústria. Então, quando as coisas começaram a dar certo para mim, foi na CBS, certo? E especialmente nas perseguições. E eu trabalhava no turno da tarde e adorava o turno da tarde. Eu queria poder voltar para o turno da tarde. Quer dizer, eu deveria tomar cuidado com o que desejo, porque estou feliz onde estou agora. Estou muito feliz. Começamos a fazer essas coisas de internet. E sabe, você tem que ser tipo meio profissional quando você está fazendo, sabe, televisão. Quando eu estava na internet naquela época, pensava, isso é como um Facebook Live, posso dizer o que quiser. Sabe, aí vem os comentários e esse é o lance. Eu nem pensava em controlar a câmera, pois é algo automático. Então eu podia sentar lá e ficar tipo, ah, não, o que você está dizendo? O que você está perguntando? E eu podia ler os comentários, eu podia conversar com as pessoas. A gerência não gostava de mim, sabe? Os chefões. Isso era na CBS. A CBS. É, os chefões da época não gostavam de mim. E era a mesma coisa que o cara que estava me treinando. Quer dizer, mas eles fracassaram financeiramente. E eu ainda estou aqui, sabe? E é tipo, pra mim isso já ficou no passado. Aprendi. Se me engana uma vez, a culpa é sua. Se me engana de novo, a culpa é minha. Sabe? E eu deixei pra lá. Quer dizer, sabe, você não pode guardar nenhum tipo de, sabe, ódio, mas eu ainda tenho dificuldade com isso. É tipo, sabe, isso dá dinheiro, sabe? Sabe, isso eu poderia, sabe, isso eu estou ficando mais velho agora. Isso poderia ter sido, eu poderia ter contado com isso, mas eles não gostavam de mim. E eles faziam de tudo pra não me deixar lá. E eles estavam trazendo todas essas outras pessoas e elas simplesmente fracassavam. Eu estava preocupado? Sim, eu estava um pouco preocupado, mas elas simplesmente fracassavam. E então, sabe, e aí você aprende, tipo, sabe, quando eu estava conversando com o Alex, sem ofensa, quando eu estava conversando com o Alex, quando cheguei aqui, a gente estava falando sobre outras empresas sabe, a mesquinharia na internet, né, muito mesquinho, e é meio que a mesma coisa. Sabe, você tem suas alianças, sabe, te amo, Rob, te amo, Marcel, sabe, mas, sabe, aí você tem outras pessoas por aí que você meio que tolera, e aí você tem outras pessoas por aí que, sabe, você sabe que elas não estão do seu lado. Sabe o que quero dizer? Sabe, é a mesma coisa. É tipo, é esse jogo estranho, mas você simplesmente faz o que sabe fazer, e faz bem. E sabe, esse é o lance. Acho que o talento sempre vence a tecnologia. E profissionalismo, sabe? Mesmo que você solte um palavrão de vez em quando ou qualquer que seja a situação, ser profissional sabe, sempre vai se sair melhor. Sabe? O que vocês recebem? Que tipo de comentários vocês recebem? Que tipo de comentários vocês recebem? Vocês recebem algum. Eles são muito positivos. Às vezes é preciso procurar bastante para achar algo negativo. Certo? Mas o curioso que sempre digo é que quanto mais próximo da cena local, mais negatividade e ódio há. As empresas locais sentem inveja e nos desprezam. Temos fãs na Alemanha. Ele foi pra Itália? Não, eu fui pra França. Ele foi pra França e tem fãs lá, tipo, cara, assina minhas coisas de guincho lá, igual eu. Ele foi pro Japão. Fizeram ele assinar o controle remoto do guincho rotativo no Japão. Legal. Eu tô dirigindo na estrada. Me reconhecem no meu carro pessoal. Então, quero dizer, é legal que quanto mais longe você vai, tipo, a gente tem fãs na Rússia.
É, e também na Nova Zelândia. É interessante ver comentários variados, mas quanto mais local você é, mais aparecem os haters, né? Mas eles não competem. Acho que, sabe, somos jovens, temos os melhores equipamentos, eles dirigem sucatas. A gente atende capotamento 5 vezes por semana. Eles conseguem um por mês e comemoram como se fosse o Super Bowl. Então, os comentários são extremamente positivos até você começar a olhar mais de perto e ver que tem aquele grupo local de pessoas que não gosta da gente, mas mesmo assim comentam em tudo o que a gente faz. Eles conseguem citar qualquer vídeo que a gente posta, sabe? É bem engraçado. Eu entendo, sabe? Outros países. Teve uma pessoa da Alemanha que me mandou uma caixa enorme de doces, deve ter custado uma fortuna para ele. Porque eu comentei que, sabe, eu sou americano de primeira geração, mas, sabe, eu gosto de doces, né? Esse cara da Alemanha me mandou essa caixa enorme. Tem um cara na Austrália, MC McGuinness, sabe, que recentemente me mandou um monte de coisas e ele me mandou bolas de canguru que agora estão penduradas na parte de trás do helicóptero. São de verdade? São sim. De verdade, sabe? Ultimamente, sabe, eu fiz uma postagem pedindo sugestões de lugares para ir. Eu vi isso. É. E, sabe, eu falei, olha, se vocês conhecerem algum lugar, me avisem. E teve uma moça que me disse que o quarto dela era um bom lugar. Cuidado com isso, cara. Nossa, Eles vão se encontrar com você. Eu também, Stu. Não. eu espero que você faça isso. E eu tive outra que foi tipo, ela escreveu: eu não posso te contar, mas com certeza vou te mostrar. Ó, uau, sabe? E eu fiquei tipo, muitos fãs também. É tipo, uau, eu tenho que fazer minhas lives de vez em quando. Trazer toda essa porcaria de volta. Mas esse é o lance. Cara, então as pessoas reconhecem vocês por aqui e ficam tipo, sabe? Ei. Vou colocar dessa forma. Nossa aparelhagem, não quero dizer que é única, mas você vê aquelas cintas. Então nós as aperfeiçoamos. A gente conversa com o fabricante para desenvolvê-las. Somos tipo as cobaias. Estamos promovendo cada vez mais os sintéticos no setor de reboque, em vez da corrente, que é o método antigo. Esse é nosso diferencial. Essa coisa do novo contra o antigo, né? Isso. E tem feito muito sucesso. Eu tenho um kit chamado Kit Hook, que é um grupo selecionado de itens sintéticos, certo? Certo. Para o nosso ramo, para rigging, para içar coisas pesadas. Recebo mensagens do meu pessoal, Ted e Susan Bailey, criadores de tudo isso, tipo, vendemos 2 hoje na África. Eu mandei 2 para o Japão, mandei um para o México. É louco como essas coisas estão vendendo pelo mundo todo. Então estamos tendo esse tipo de influência. A cena local é assim. Por estarmos no quintal deles, somos vistos como alvo. Todos querem derrubar quem está no topo. E porque eu sou uma pessoa muito sarcástica, sou uma pessoa muito mesquinha, sabe? Tipo, acho que vem o Josh como convencido, mas eu penso, quem se importa? Se alguém liga dizendo que capotou o caminhão e não sabe o que fazer, nunca passou por isso. Estou procurando uma empresa. Você gostaria do cara que diz, bem, eu posso tentar fazer isso, tipo, talvez eu mande alguém. Ou você prefere o cara que diz, caminhão capotado, carregado, sem problema. A gente resolve, certo? Esse é o cara que você quer. Eu sei. E é isso que a gente faz. E é isso que mostramos. Mas as pessoas ficam bravas com isso. Tipo, não, você tem que ser mais humilde. Eu sou humilde, mas também sou muito, não diria convencido, confiante. Eu sou muito confiante. Eu ia dizer, as pessoas não gostam de você. Não é convencido se faz seu trabalho certo e bem feito, isso é apenas confiança. Tem um grande problema com arrogância. E, sabe, tipo, se você fosse realmente convencido, eu provavelmente estaria te zoando. Mas é isso, tipo, você diz que é convencido. Pode ser que seja. Eu sou convencido, acho. Pô, mas você consegue sustentar isso? Mas você consegue sustentar isso? É isso que eu estou dizendo. Tipo, sabe? Então, se você não é arrogante, se você entrega resultados. Sabe o que quero dizer? Você não é arrogante se, como você disse, você está tipo, sim, eu dou conta. Sabe, vocês estavam falando sobre o equipamento novo versus o equipamento antigo. Na verdade, a gente faz manutenção na Helen Hell Incorporated. Eles fazem manutenção para outros mercados. E a gente recebe esse helicóptero vindo de São Francisco. E ele tem, quero dizer, posso dizer o nome, mas isso não faz diferença. Mas o sistema de câmeras é igual ao equipamento com que eu comecei. Uau! E eu olho para esse equipamento e fico tipo, uau, isso é nostálgico. E sim, provavelmente eu gostaria de voar nele só para usar. Mas eu não necessariamente acho que todas as coisas mais novas são melhores
Tipo, quando eu estava trabalhando com aquilo, quando comecei como freelancer, eles tinham uma van nova e chique, e ela tinha placa de imprensa, então era PP30, e eu adorava andar por aí naquela lata velha. Essa era a minha favorita, cara, porque era, sei lá, eu não precisava da van nova e bonita, eu estava de boa. Eu estava tranquilo naquela velha lata velha que já passou por tudo, sabe? Diferente de mim. E é como quando você se desfez da caminhonete. A de 2014, 2014. Fiquei pensando que você devia ter ficado com ela. Por que você se desfez dela? Sei que é dinheiro, né? É um ativo, né? É um negócio. Mas quero dizer, cara, tô te falando, você vai ficar procurando isso daqui a 10 anos, 20 anos, você vai ver isso em algum lugar e vai pensar, eu preciso comprar isso de novo. Talvez. Acho que você também tem que levar em conta que estamos na Califórnia, então temos leis de emissões e estava bem no limite. Provavelmente é isso mesmo. Você tem a API e tudo mais. Como você chama isso? E quanto à parte mais técnica, estou vendo isso de fora, o sistema DPF. E toda aquela porcaria, eles não se livraram disso? Não disseram que você não precisa... Fazer isso? Não pra Califórnia. Não pra Califórnia. A Califórnia é diferente. Você tem muitos... Causa muitos incêndios. E tem tudo isso, quero dizer. Você pode pesar os prós e contras. Eu não conheço nenhum dos dois. Só sei que é um incômodo. Eu queria que voltasse às coisas antigas, robustas, sabe? Aos velhos motores Cummins, aos velhos motores Cat. Por isso, quando caminhões antigos, como nossos de reboque na Califórnia, ficam fora das normas de emissões, como os de 2012, eles são vendidos rapidamente em outros estados. Mas não pode manter isso por direito adquirido? Não. Antes tinha como dar um jeito, tipo, você podia conseguir. É o CARB, Conselho de Recursos do Ar da Califórnia, certo? A gente tem um certificado do CARB. Você tem que renovar todo ano, atualizar o número do chassi e, sabe, até os modelos do motor e tudo tem que estar em conformidade. Qualquer coisa antes desses anos permitia isenção para baixo uso se você dirigisse até 1.000 milhas. Fazíamos isso com o guincho rotativo do meu pai até atingir o limite. E claro, dava para mentir sobre isso. Mas quando você é pego com as coisas da EPA. Essas multas são horríveis. E eles podem parar, tipo, eles vão segurar toda a sua frota, todos os 100 caminhões, sem poder registrar, até você consertar um caminhão. Então foi por isso que a gente vendeu, sabe? Ele comprou um novo, mas é um... Muito favorável às pequenas empresas, esta é a Califórnia. Todo mundo venha pra Califórnia, cara, é muito fácil. Sim, pode. Aqui é preciso pagar caro. Já viu o preço da gasolina? Aquele posto famoso na Sunset indo para Hollywood cobra 8, 9 dólares o galão. Você já viu esse meme? É tipo, amor, me leva pra jantar num lugar caro. Aí é uma foto deles no posto de gasolina. É tão ruim assim, cara. Isso é a Califórnia. Isso é horrível. Temos coisas bem doidas. Então a gente tem um clima bom. Mesmo assim, nosso clima é bom. Venha pra cá por isso. A gente tem um clima bom, quero dizer, um clima bom mesmo. Então, quando você está dormindo na rua, não precisa se preocupar com Você só precisa de um cobertor em vez de 2. cobertores, talvez uma caixa só. Então, recentemente tivemos esse navio que chegou em Long Beach e os containers, não aquele em que todos caíram na água, mas tivemos esse navio que chegou e bateu numa onda gigante e aí todos eles ficaram inclinados. Ah, eu vi isso. Então a gente estava lá sobrevoando e eles tinham todos esses containers virados, deitados de lado. E você já viu isso. Tenho certeza de que você já viu, tipo, eles têm esses guindastes especializados com um tipo de carrinho ali, e aí eles têm os 4 cabos descendo, sim. Sabe, tipo aqueles ganchos que prendem nas caixas e levantam, porque vocês lidam com as caixas. Não preciso explicar isso para vocês. E eles estão subindo e as caixas estão assim, certo? Eles estão todos inclinados e estão prendendo os ganchos nos da frente. E eu literalmente disse, talvez eu consiga achar, mas eu literalmente falei, cara, os caras do Pepe não fariam desse jeito. Isso é burrice. O que você está fazendo? Sabe, é como se a caixa estivesse assim, sabe? E eles estão enfiando essas coisas no ponto mais alto. E aí, na minha cabeça, eu fico pensando, cara, você não faz ideia do que aquele guindaste pode fazer. Talvez o guindaste vá levantar aquilo como se não fosse nada. E dito e feito, eles começam a colocar tensão e o carrinho todo, tudo começa a inclinar, sabe? E eu fico tipo, cara, você tem que colocar primeiro no ponto mais baixo, porque aí você consegue levantar. Sabe, você tem que pegar e depois puxar pra longe do... E eu só estou esperando. E é tipo, eu fico, meu Deus, cara. E eu literalmente pensei, o quê? Eles precisam desses caras do reboque aqui pra resolver isso. Essas pessoas provavelmente são altamente treinadas, muito bem pagas e tudo mais. Nem faço ideia. Mas para um determinado trabalho, certo? Eles são treinados para isso.
certo? Mas eles não vão ter isso no curso deles. Tipo, ok, quando está a 45 graus e eles ficam presos, sabe, nem se treina pra isso. Então eles provavelmente estavam improvisando. O manequim no helicóptero, no banco de trás, observa e pensa, isso não vai dar certo. Isso não é nem metade do público dele. É do Pepe? É só isso. Eles sabem. Tô te dizendo, meu pequeno, quando faço isso no grupo, você acaba jogando seus números para todo lado. Meus números, acho que passei de 200 espectadores ao vivo outro dia. É, segura essa. Mas, sabe, eles sabem quem vocês são. Tô te falando, eu até, porque, sabe, toda vez que a gente tá voando de manhã e vê um acidente, eu falava que você devia trazer o 210, o arroio, o trailer que caiu pela lateral. Esse foi o que fizemos. Estou editando esse vídeo pra todos. E eu literalmente pensei, cara, por que eles não me chamam? Ah, o Pepe tá aqui, cara. Eu tiro isso daqui rapidinho. Você já tinha feito esse antes. É, a gente já estava sobre ele. Tive rapidinho. Quero achar esse vídeo porque muita gente falou no Instagram que mencionaram você no noticiário sobre o Pepe. Queria ter visto. Eles falaram sim, porque quando fizemos o trânsito mencionei vocês. Acho que disse algo como Pepez está aqui. Recebemos esses comentários engraçados em todos os lugares, e sei que o Alex também. Às vezes acontece um acidente aleatório em Nova York ou até fora do país, tipo no Brasil. Alguns comentários me marcam, tipo, vocês precisam do Pepez aí, tá vendo? No mundo todo? Aquele cachorro estava no caminhão? Sim, o nome do cachorro é BJ e o BJ está bem. Sim. Barry disse, cara, muito legal. Vi aquele cara com o cachorro e pensei que eles não estavam no caminhão. Motorista. Você pensaria que foi fatal pelo estado do caminhão. Eu nem sabia que tinha um caminhão, pois ele chegou 1 hora antes de mim. Só percebi depois analisando. Aquilo é um caminhão embaixo? Era sim. Então ainda estava lá porque eu também não consegui encontrar. Estava lá. Estava lá. Não. Estava lá. Então, o que aconteceu foi que ele obviamente entrou em L e tombou, certo? Desacoplou do engate, então o caminhão começou a girar, mas o trailer foi reto. O tempo todo ele girou em volta do trailer e você disse que o cachorro ficava sendo jogado lá atrás? Coitado do cachorro. Você tentou dar água, mas ele ficou assustado, com o rabo entre as pernas. No fim, ele se recuperou. Depois o cachorro ficou bem, sem ferimentos. Aquele cara teve um calombo grande na cabeça, mas ficou bem. O cara ou o cachorro? Não, o cara. Ah. Ele vai se recuperar. Tem um vídeo de câmera veicular disso. Sim, eu postei. Ele postou e enviou pra gente no mesmo dia. Vai estar no meu vídeo no YouTube. Eu acho... Ok, me corrija se eu estiver errado, eu sei que foi você. Aquela coisa de transformador de bateria na Terminal Island. Glassette, ou sei lá, a bateria de lítio. Cara... Então, de novo, né, um salve pra minha equipe de pauta, eu amo vocês. Mas foram esses caras que fizeram acontecer. Então a gente estava lá e você me mandou o vídeo. Eu te mandei o vídeo. Então eu estava com meu drone, certo? Aí a gente estava fazendo isso. E ele pega meu drone, vai lá, começa a voar e ele explode. Enviei pro pessoal da pauta e perguntaram, como conseguiu isso? Respondi, o guincho. Fizemos 2 entrevistas ao vivo naquela cena. Eu estava no meio das explosões, mas podemos usar essas imagens? Podemos entrevistar? Sim. Eles perguntaram se podiam usar isso e eu respondi que não sabia, pois não era meu. Pergunta pra eles. Eu filmava pro meu canal no YouTube e narrava de forma boba. Pessoal, temos um container aqui. Se vissem a fumaça, de repente, bum. E ficou lá 3 dias. Isso aconteceu porque não podiam apagar com água ou espuma. Muitos comentários. Todo mundo é especialista na internet e acha que é simples resolver. Eu adoro isso. Você gosta? Nossos engenheiros de obra pronta. Todo mundo acha que sabe mais. Hoje todos são especialistas online e possuem um doutorado do Facebook. Exatamente. Era um trabalho difícil. Os bombeiros disseram que os fumos são tão tóxicos que só de chegar perto ou respirar podem te matar. Por isso eles usavam equipamento respiratório completo e não deixavam ninguém se aproximar. É ruim ter fechado tanto tempo um dos portos mais movimentados do mundo. Por causa de uma droga de bateria. Essas coisas podem voltar a pegar fogo. Então, no 3º dia, finalmente conseguimos controlar. Colocamos em um local seguro. E eles colocaram em um container? O que fazemos com isso? Não, então eles levaram para... Eles tiraram todas as peças. Eles removeram todas as baterias e pilhas. Mas antes disso, você já conhecia o incidente. Os bombeiros içaram isso, certo? Levaram no caminhão ou prancha baixa até o quartel 40 do Corpo de Bombeiros ali na esquina. Depois disso, eles pediram pra gente virar de lado para que pudessem tirar todas aquelas coisas com o manipulador telescópico. Com o nosso manipulador telescópico, na verdade. Porque a gente não deu suporte. Eles não saberiam como virar, mas vocês conseguem. Falamos, sim, fazemos isso agora. Engraçado você falar isso, porque mesmo no ar você pode dizer que não vai funcionar, certo?
Então você pode estudar toda a parte teórica, sabe? Trabalhar com limites de carga de trabalho, tudo isso. Só quando você está lá e realmente fazendo aquilo fisicamente é que você realmente aprende o que, sabe, na teoria você aplica no mundo real. Cara, acredita em mim, quando assisto essas coisas, eu sou o primeiro a falar isso o tempo todo, mas o que que eu sei? Sou só um cara aqui atrás, sabe? É tipo, sabe, sim, eu posso comentar, mas vocês é que merecem todos os créditos. Eu posso garantir isso. Com certeza eu não estou, sabe? Eu com certeza não estou dizendo para vocês como fazer o trabalho de vocês, mas ver vocês trabalhando é muito divertido. Muita gente não entende que, como falei, poderíamos fazer todo o trabalho em silêncio. A gente conversa assim mesmo durante o capotamento, apesar da dificuldade, sempre brincando e sendo sarcástico, parece fácil. Você já conheceu alguém muito inteligente nos estudos, mas que ia mal na prova por não suportar a pressão? Eu conheço pilotos. Você também pode ser muito experiente na cena. Tipo, se estamos em um pátio privado e está tudo isolado, sabe? E beleza, é assim que você faz a amarração. Mas quando você tá na cena, em uma rodovia, e vê como a gente trabalha, as faixas estão bem do nosso lado. Na verdade, somos conhecidos por isso, por não fechar faixas adicionais, e a gente recebe muitas críticas por causa disso. Tipo, na Alemanha eles fechariam a rodovia inteira. Tenho certeza que sim. Certo, mas lá é Autobahn, aqui é Los Angeles. Você não pode fazer isso aqui. Então a gente já está acostumado com essa pressão. Aí ainda tem a CHP. Ei, estou com Sacramento. Quanto tempo acha que vai levar? Fala pra eles uns 45 minutos a 1 hora pra garantir. E agora você tem essa pressão de trabalhar nas faixas em funcionamento e ainda tem, sabe, a CHP. Pra impressionar, tem você no helicóptero. Então a gente tem que impressionar vocês. Tipo, cara, se a gente errar nisso, então você tem todas essas variáveis ao mesmo tempo e só tem que manter a calma. Quero dizer, algumas pessoas não se dão bem sob pressão. Eu acho que a gente se sai bem sob pressão. Cara, falando de paralelos, é quase igual no helicóptero. Eles têm a mesa de pauta. Quando você vai chegar? Quando vai estar lá? Tipo, antigamente eu literalmente só dizia, não sei, 7 minutos. Sabe, é tipo, não sei, sabe, mas depois de fazer isso por tanto tempo, eu entendo o espaço aéreo. Eu entendo, tipo, ok, agora a gente tem o GPS, né? Ele te diz direto quanto tempo vai demorar para você chegar lá. Mas, sabe, é tipo a mesma coisa. Mas temos que passar por esse espaço aéreo e eles vão atrasar a gente. Agora precisamos contornar isso. O GPS é direto, mas é a mesma situação. Quando vamos chegar? Sabe, tipo, quando a gente está numa perseguição, esse é o lance, tá rolando e eu tenho um parceiro, sabe o que eu quero dizer? É isso, e eu amo todos os meus pilotos. Grandes pilotos, me sinto como Donald Trump. Enfim, mas são os melhores pilotos. Os melhores pilotos. Eles têm os melhores pilotos. Mas alguns deles nem tanto, muito grandes. Mas, sabe, esse é o lance. É tipo, eu sei o que meu parceiro tem de positivo. Eu conheço os pontos fortes e os pontos fracos dele. Eu sei as forças dele. Eu sei as fraquezas dele. Mas não é como se fosse matemática. Eu não fico ali fazendo geometria, mas basicamente é isso tudo. Onde ele está, quão rápido ele está indo, eu preciso dessas informações. A única maneira de conseguir isso é, sabe, ouvindo o rádio da CHP, ou, sabe, a polícia, ou seja lá o que for, as autoridades, o rádio scanner. Mas aí eu tenho o pessoal da redação e também o pessoal na cabine. E eles ficam perguntando, quando você vai chegar lá? Ei, pega o chopper! E você fica tipo... E sabe, vai ser assim, tipo, vocês escutem o rádio da CHP. Então você faz, cara, sabe? E você fica tipo, quer ouvir onde? E aí com certeza alguém vai te perguntar. Então eu tenho que desligar todos eles. E aí eles começam a gritar e berrar porque não conseguem ouvi-los. E eu fico tipo, olha, eu preciso chegar lá. Eu não posso, sabe? Eu agora, minha preocupação é descobrir onde está, entender para onde está indo para que a gente possa interceptar, sabe? Ou estar no melhor lugar para chegar lá. E, sabe, eles não... E, de novo, não estou bravo com eles, mas é tipo, olha, eu tenho um trabalho para fazer agora. Vocês querem colocar isso no ar. Eu também quero colocar isso no ar. Me deixem fazer meu trabalho. E aí aí a gente pode se divertir. Você já fez o contrário? Onde vocês estão seguindo uma perseguição e só o helicóptero de reportagem está lá e não o helicóptero da polícia? Com certeza. E você tem que avisar os policiais, ei, ele está indo pra cá. E é isso aí. Quando eles vão embora, eles vão embora. E, sabe, a gente fala mal da Califórnia porque a gente mora aqui e pode falar disso com mais propriedade. Tudo bem. Mas é a mesma coisa. É tipo, olha, eu nunca vou questionar um sargento. Eu nunca vou questionar quem quer que seja o chefe que diz, sabe, fala pra eles, ei, 1022, eu sei, de novo, porque eu faço isso há tanto tempo.
Eu conheço as agências que vão deixar isso passar assim. Eu sei que tem gente que vai tentar até ficar um pouco arriscado. E, sabe, aí a gente fica porque está em cima da ocorrência. E, sabe, esse é o lance. Será que isso vai passar para outra divisão ou outra agência? Eles podem assumir isso, ou, sabe, ou será que todo mundo só vai fingir que não viu? E também, sabe, eles estão ganhando. Eu não vou tomar essa decisão. Isso é tão difícil, eu fico tão aliviado. Sempre pensei nisso na minha cabeça, porque, sabe, a Califórnia é tão feliz. Certo? De modo geral, É tudo que eles só ficam seguindo ele. comentários surgem em todo lugar, pois todos têm opinião na internet. Dizem, já tem a placa dele, porque seguir só multa depois. Você arrisca vidas, ele pode matar alguém. E se eles souberem que ele vai matar alguém? E se eles pararem de seguir ele por causa disso? E depois que eles param, ele vai lá e mata alguém. Eles vão dizer, você deveria ter atirado. É uma situação em que todo mundo perde. A polícia é condenada tanto se age quanto se não age. Olha, eu faço jornalismo e assisto também. É isso. Esse é o motivo pelo qual eu adoro cobrir notícias de última hora, porque não estamos fazendo política. Eu não estou escolhendo um lado. Eu só estou assistindo. Certo? E eu falo as coisas como elas são, e aí, sabe, eu recebo elogios da polícia. E sabe, é isso, eu só estou falando as coisas como elas são, entendeu? A patrulha rodoviária da Califórnia e o pessoal do condado de Ventura não brincam em serviço. Quando uma perseguição sai de Los Angeles e entra em Ventura, a coisa muda. Esses caras ainda poderiam usar grandes chapéus de cowboy e chegar com tudo. Eles vão fazer o que fazem no Texas. Vão arrebentar o carro, vão sair, vão quebrar os vidros e arrastar o cara pra fora, ou a mulher, seja quem for. Sabe, o LAPD, eles são o LAPD mais gentil, mais tranquilo. Sabe o que quero dizer? Eles vão se aproximar bem devagar, vão chegar tipo, ei, sabe, você está com sede? Isso é engraçado. E o departamento do xerife, na maioria das vezes, eles sempre vão tender a agir pensando, não queremos ser processados. Eles só vão deixar pra lá, sabe? E de novo, não estou falando mal, só estou te dizendo o que eu vejo. Mas sinceramente respeito todos eles. E, sabe, e como você disse, dá muito processo. E eles estão ferrados se fizerem e se não fizerem também. Então eles estão perseguindo esse maluco, seja lá quem for, sabe? E você está fazendo todas essas coisas em alta velocidade e você está, sabe? E o cara que está fazendo isso, ele não liga, sabe? Claro, obviamente. Mas a polícia é como, sabe, ele é responsável pelo carro. Ele é responsável pela segurança do idiota no carro que eles estão perseguindo. E do público. Sabe, o público e todo mundo, como você disse, se houver um acidente, todos vão querer tirar vantagem. Ah, meu pescoço, todo o trauma, eu vi esse acidente de carro, preciso de $1.000. E é tipo, é difícil. A Califórnia é difícil. Não é? E como você disse, todo mundo tem uma opinião e, sabe, eles são barulhentos. Opinião sobre... O certo. E parece que quanto mais idiota o comentário ou a ideia, alguém no governo vai dizer, talvez devêssemos fazer isso. E é assim que eles falam. Talvez você precise disso. Curioso como as políticas surgem, às vezes só por um comentário ou algo notado que poderia passar despercebido. Ou um processo, acho que sim. Um processo provavelmente é o maior motivo. Mas sabe, você faz essas perseguições e, sabe, esses caras estão ficando mais espertos ou é a tecnologia, sabe? Porque eu já vi aquela troca, sabe? A manobra de enganação. Eles passam por baixo da ponte onde todos esperam. Ela vê outro carro saindo e eles entram nesse carro. Outro dia de manhã eles estavam com aquele U-Haul perto da Randy's Donuts e eles coordenaram tudo com o parceiro deles. E, sabe, esse é o lance, sabe, de novo, comentários. É assim que você fala. É só bater nele. Bem, porque se ele tivesse feito isso e alguém se machucasse, aí, sabe, a cidade ia ser processada. Por isso que eles não fizeram isso. Sabe? Mas esses caras estacionaram o trailer, sabe? Eles saíram da U-Haul correndo, entraram em outro carro e aí a perseguição começou de novo. E é tipo, sabe, muitas vezes é a garota dirigindo, é a namorada. E ela fica tipo... Essas são parceiras até o fim. Eu fico pensando, o que você está fazendo? Agora estou ficando muito bom nisso. Dá até para assistir essas perseguições.
E quando eles estão a uns 160 por hora e você não vê as luzes de freio e eles passam voando pelos cruzamentos no sinal vermelho, no meio dos carros, eu penso, aposto que é uma mulher. Eu aposto, por algum motivo, elas ficam destemidas quando entram nessas perseguições, sabe? E estão protegendo o cara delas, protegendo o homem delas. É isso, sabe? É o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ficar um pouco mais durão, aí eu vou conseguir, eu vou conseguir uma mulher bonita. Eu tinha uma pergunta interessante e queria sua opinião, já que você é referência na indústria. Então, em muitos setores diferentes, vou usar a IA como exemplo, ela está tirando empregos de várias indústrias, certo? Conforme ela avança e tudo mais. Quando eu era criança, minha mãe costumava deixar, por exemplo, a Fox ligada, certo? A gente assistia à noite. Tinha certos horários que você via. Você tinha seus apresentadores favoritos, seus quadros favoritos. Tinha o Wednesday's Child com o Chris. Deus. Você sabe do que falo, Wednesday Child. Vi isso quando eu era criança e minha mãe também assistia. Ela veio e me abraçou outro dia. Meu Deus, Chrissy Divine. É isso, Wednesday Child. Então teria isso. Atualmente, há influenciadores no TikTok, que hoje viraram fonte de notícia, mas são apenas pessoas em seus quartos recitando notícias. À medida que isso avança e as redes sociais ficam cada vez maiores e a atenção das pessoas fica cada vez menor, elas só consomem Reels, elas consomem TikToks. Recebi um comentário em um dos meus TikToks porque faço vídeos longos e depois adapto para 3 minutos no TikTok. Alguém comentou, isso é rage bait, cadê o resto? E alguém comentou, assista ao vídeo completo no YouTube. E o comentário dele foi, é por isso que estou aqui no TikTok. Eu não quero assistir tudo no YouTube. O vídeo completo no YouTube. Bom. Então por que você está reclamando? É isso. Com o avanço disso, como você enxerga o papel da mídia tradicional e das redes, já que Instagram e TikTok ganham espaço e as pessoas não assistem mais o noticiário inteiro, apenas trechos e destaques? Acho que as notícias recicladas vão seguir esse caminho. A questão é, como eles vão monetizar isso? Como eles fazem para você receber só os destaques? Eu, por exemplo, não sou bom nisso. Quanto tempo já estamos conversando? Só fico falando sem parar, entende? Eu levo 40 minutos para dizer que gosto da Mercedes. Sabe o que quero dizer? Mas eu sei do que você está falando. E é isso. Você está falando e meu cérebro fica tipo... É como se fossem pequenos fogos de artifício explodindo aqui e ali. O problema com muito disso é que, sabe, essas pessoas não têm ninguém a quem responder, né? Então você pode ir lá e dizer o que quiser, né? E pode conseguir seus seguidores. E sabe, agora a gente meio que tem que falar de política. Você pode falar sobre, sabe, todas as coisas dos vermelhos, vou dizer assim, ou todas as coisas dos azuis. E sabe, você vai conseguir esses seguidores, mas não vai ter nenhuma consequência se estiver errado. Você não vai ter nenhuma consequência. Tipo, recentemente, eu não sei o que eles estavam pensando, mas aquela garota ganhou o processo contra a Meta e o Google. Por uma quantia na casa das centenas de milhões ou algo absurdo assim. Uma quantia na casa das centenas de milhões, é insana. Sabe a brecha que esse processo abriu? Então agora todo mundo que está se sentindo, sabe, vamos deixar como semi-legítimo e não só golpista. Qualquer um que esteja, tipo, sabe, estou tão deprimido. Meu Deus, o mundo vai acabar, eu vou me matar. E de repente é tipo, vou processá-los porque estou viciado em ficar rolando o feed. Sabe, se uma dessas pessoas, tipo, se as grandes empresas como a Meta disserem, bem, sabe, Alex, você está tão deprimido e tudo mais. Quem você está assistindo? E você diz, eu gosto do Billy Bob e eu gosto de processar o algoritmo. E sabe, ao invés disso, a Meta vai chegar e falar com o Billy Bob e dizer: por que você deixou o Alex tão deprimido que ele começou a fazer besteira? Por que não processa o Billy Bob em vez da gente? Só oferecemos a plataforma, somos apenas o veículo. Você não vai processar a Chevrolet porque um bêbado atropelou várias crianças, certo? Acho que é esse o caminho que muita coisa vai seguir. E eu acho que isso vai realmente acabar com muita dessa besteira sem filtro, sabe? Esse tipo de coisa dita sem pensar que está por aí. E, sabe, eu digo besteira porque algumas realmente são, mas, sabe, muita coisa é legítima. Tipo, você assiste esses vídeos, sabe?
Alguém indo lá e registrando um acidente de carro, ou registrando um incêndio, ou estando em um lugar onde houve um tiroteio e a pessoa gravou um vídeo ou algo assim. Não é disso que estou falando. Estou falando das pessoas que estão sentadas lá e usando uma plataforma. Sabe, tipo, tem um palanque, sabe, e ficam falando besteira sobre, tipo, o fim do mundo, ou como todo mundo está fazendo tudo errado, e eu sei como fazer melhor, mas você não faz ideia de como fazer. E sabe, se a gente realmente implementasse essas coisas, não funcionaria. Mas eu acho que isso vai começar a filtrar as besteiras. Eu também acho que, tipo, daqui a uns 10 anos, a mídia tradicional, nem sendo pessimista, mas vai encolher no sentido de que, quando eu chego em casa, como eu mencionei, a gente costumava assistir Fox Ride, A Criança de Quarta-feira e tudo isso. Agora eu nem tenho mais TV de verdade assim. Eu abro o aplicativo da Netflix, eu sei. Google, eu tenho HBO Max. Eles falam: "Ei, amor, vamos assistir Peacock hoje à noite e ver o que tem passando, certo?" Certo. Serviços de streaming. Então, esses serviços. As notícias antes exibidas o tempo todo com vários apresentadores estão diminuindo. Certo? Acredito que, se o jornalismo fosse inteligente, eu, que sou só um cara qualquer, sei mais do que eles. Vai acabar indo nessa direção. Você citou monetização, que é fundamental. Sem gerar dinheiro não faz sentido. Exatamente. Então, quero dizer, talvez vai existir o Fox TikTok, o Fox isso, e as notícias agora vão ser em blocos de 5 minutos. Aqui está seu resumo de 5 minutos, a cada hora cheia, as notícias serão mais concisas. Provavelmente haverá menos jornalismo realista, com reportagens profundas e detalhadas. Mas veja, pode ser como você e, sabe, seu TikTok versus YouTube. Você vai ser tipo, sabe, ei, fogo, blá, 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 blá. 9 crianças ficaram feridas. Sabe, caiu, sabe? Clique nesse link se quiser ver mais. Sabe o que quero dizer? E aí eles vão clicar nesse link. Como você monetiza isso quando as pessoas começam e isso acontece? Não estou promovendo a Fox só porque trabalho lá, mas porque é o que conheço. Sabe, olha, se eu não estou no trabalho, eu não sou ligado em notícias. Tô falando sério, sabe? Mas eu sei que nós, quero dizer, nós, eles, a Fox, seja lá quem for, está realmente de forma agressiva. Pelo menos nossa emissora recentemente está tentando com muito empenho descobrir qual é esse caminho. Sabe, eu percebo isso porque o cara que fez uma matéria sobre a gente, o nome dele é Matt Sedarf, certo? Certo. Então ele fez uma matéria sobre a gente porque nossas câmeras costumam captar muitas coisas engraçadas, certo? Então ele fez isso. Então eu sigo ele e ele me segue. Eu vejo muitas dessas matérias, o que você disse, os reels e todas essas coisas, onde ele basicamente resume tudo nisso. E a matéria dele, sabe, ele coloca lá e está ganhando destaque, sabe, o que faz sentido. Bom, ou você acessa, por exemplo, sua Apple TV e vê, sabe, a Fox, o serviço de streaming. Eles estão tentando impulsionar isso, o que faz sentido, pois combina com essa geração, sempre nos celulares e tablets. Na minha cabeça, penso, esses segmentos de 1 hora, de hora em hora, cheios de notícias, são realmente lucrativos? Você deve estar sofrendo. Então, como você mantém isso sustentável em 5 anos e 10 anos, enquanto cada vez mais pessoas ficam viciadas em clipes de menos de 10 segundos? Então, quando eu vou voar de manhã e de novo, é tudo tão novo e ninguém sabe para onde isso vai. Mas quando a gente vai voar de manhã, eles têm algo chamado Leveling Out with Stu. Basicamente é só um microfone aberto, a câmera e a gente voando por aí. E tem, como eu disse, né, um pequeno grupo que entra lá e é realmente antes do seu tempo, mas é como uma antiga sala de bate-papo do AOL. Sabe? É tipo esses, sabe? E eu não sei. Eu não sei a idade deles, mas eles estão espalhados pelo mundo todo. Tem alguns australianos, alguns alemães, muitos que não são da Califórnia, nos Estados Unidos, e eles simplesmente é como a rotina matinal deles. Eles entram e ficam tipo, sabe? E aí eu leio os comentários. E não é tipo, ei, Stu, o que estamos vendo? Quero dizer, isso até aparece, mas é muito tipo, ei, Beth, como foi aquela cirurgia no pé? Ah, eles estão conversando entre si, é. Eles estão conversando, sabe? Uma pequena comunidade. Sim, é como uma pequena comunidade. Eu sei, tudo isso é na mesma casa. Como disse, é tudo novo e eles tentam entender como funciona. Na verdade, quando eu vou voar, em algum lugar existe uma transmissão sem edição. Então, toda vez que eu vou voar, tem uma transmissão bruta e meu microfone fica aberto e, sabe, é isso. E eu sei que está lá, mas eu não fico moldando o que faço para eles só porque eu não posso interagir. E eu realmente não sei quem está assistindo, mas eles estão vendo tudo o que a gente faz.
Então eles vão ver, tipo, se houver uma perseguição, eles vão ser os primeiros a saber. Se houver um grande incêndio, eles podem assistir. E é tipo, como você monetiza isso? É isso. A gente tem a tecnologia. Eles estão usando a tecnologia, mas como, sabe... Tenho certeza que muitos ganham muito dinheiro pra achar essa resposta. Como você monetiza isso? Esse é o maior... Descobrir isso vai sair por cima. E a estação deles vencerá. Tipo, sabe? Então, e essa é a questão também, sabe? Eu não vou citar nomes porque foi meio que um grande acontecimento quando aconteceu. Mas a gente sobrevoou uma casa e era de alguém famoso. Eu fiz alguns comentários sobre, sabe, eles estão reformando e tal. Só estou te avisando, quero dizer, eu te contaria tipo, eu fui longe demais. Olha que espelunca. Eu estava só fazendo umas piadas sobre isso, dizendo que tinha que ficar com a cara deles. Enfim, o pessoal deles entrou em contato com a Fox e ameaçou processar, sabe? Mas aí, ao mesmo tempo, a gente estava lá em Santa Clarita, apareceu um cara armado. E, sabe, o departamento do xerife, eles fecharam o bairro. Chamaram o pessoal da SWAT. Eles chegaram com o helicóptero Air Rescue 5 trazendo mais gente da SWAT. Eles chegaram com todo o equipamento. No fim das contas, era só uma arma de chumbinho que o cara tinha. Mas, sabe, como é que o policial ia saber? Não estou criticando nada disso. Mas a casa tinha uma bandeira enorme do Canadá, tipo como uma toalha de mesa. Então eu pensei, sabe, eu gosto do Canadá. Eu tenho fãs no Canadá. Aparentemente eles não gostam da Fox no Canadá, mas gostam de mim. Mas enfim, estou só comentando. Estamos voando. Estamos fazendo as voltas na parte de trás, literalmente. E eu estou tipo, ele está saindo. Ele está saindo, certo? E o piloto fala, beleza, vou dar a volta pela frente. Eu, não. Esse cara usa boné de pintor e camisa. E só isso. E eu vejo a bunda dele, sabe? E eu fico tipo, não. E ele pergunta, por que não? Eu digo, bom, se a gente for pra frente, aí a gente vê as partes íntimas dele. E eu sei que posso mostrar, sabe? A bunda na televisão. Não precisamos censurar isso. Se a gente for pra frente, só fica aqui. Vamos filmar ele saindo. E, sabe, aí eu fiz um comentário tipo, bom, claramente ele é franco-canadense, sabe? Porque ele tá andando por aí. E aí, sabe, depois foi tipo, acho que o piloto fez algum comentário sobre ele, sabe? E, enfim, no fim das contas, aquele cara saiu de alguma coisa, porque claramente prenderam ele. Enfim, ele escreveu um e-mail enorme. E, sabe, quando eu ouvi isso, pensei, ai meu Deus, lá vamos nós de novo. E ele queria me conhecer porque adorou a forma como relatei a história. Mantive tudo positivo o tempo todo e pensei, deve ser canadense-francês. É hilário. No fim, tudo é gerenciamento de risco, sabe? Então alguém em um nível mais alto pensa, nós escapamos por pouco, mas e se aquele cara tivesse aparecido bravo? E se ele tivesse chamado um advogado porque eu o chamei de canadense francês, mas ele não é? Ou você está dizendo que todos os canadenses franceses andam pelados? Sabe, é tipo generalizando, mas hoje em dia você... Vive pisando em ovos. Isso acontece o tempo todo. Sempre recebemos ligações. Você fez meu cliente parecer ruim, mas só postei o trabalho. Se o seu cliente pareceu uma má pessoa, isso é problema dele. Quero dizer, estamos em um lugar público. Não é como se estivéssemos no seu quintal ou dentro da sua casa filmando. Tem 18 pessoas ao redor transmitindo pelo celular. Mas você só está bravo comigo porque tenho o maior público e todos se ofenderam. E tenho certeza de que é isso que eles estão vendo também. As pessoas que estão indo atrás de você, aposto que elas veem cifrões em algum lugar. Olha, isso sabe, na verdade eu fico tipo... Talvez eu devesse ficar fora dessa. Mas, sabe, recentemente, já faz um tempo agora, eu recebi muita crítica por causa de uma das coisas do ICE, certo? Porque as pessoas interpretaram mal o que eu disse. Sabe, eles vieram atrás de mim porque aparentemente eu disse algo depreciativo. Olha, eu disse algo depreciativo, mas não era sobre o ICE e não era sobre os hispânicos. Era sobre aquele idiota, aquele cara fazendo besteira lá embaixo. E aí aparecem as vítimas profissionais. Sim, eu fico ofendido em nome deles. Sim. Sim, eles estavam em toda a minha internet, isso e aquilo. Eu te enchi de mensagens e fiquei tipo, literalmente, esse é o lance. Sinceramente, eu fiquei tipo, primeiro, tentei me defender. Eu disse, ok, eu não sou racista. Você nunca vai conseguir se defender. Você está errado. Cometi um grande erro, mas não sou racista e realmente não me importo. Mas o idiota que ficou todo, sabe? Ficou todo cheio de si quando todo mundo foi embora e estava jogando garrafas de água neles quando estavam indo. E eu zombei desse cara. Oh, meu Deus.
Oh meu Deus. Agora, oh meu Deus. Eu sou o vilão. Cultura do cancelamento. É, exatamente. E então, sabe, é isso que eu estou dizendo. É tipo, por algum motivo, graças a Deus, a emissora realmente não ligou. Acho que eles ignoraram. Eles sabiam disso, mas ignoraram. Mas é isso. Cara, Certo. E aí, logo no começo, com o microfone aberto, sabe? E de novo, é insensível. É insensível. Mas, sabe, e tenho certeza que vocês também passam por isso. É humor de socorrista. Sabe? E, sabe, foi perto do Natal. Foi insensível? Sim. Eu nunca teria dito isso perto dos pais e, sabe, ou de qualquer pessoa. Ou eu não teria dito se estivesse lá embaixo. Era um microfone aberto, eu falava isso pro pessoal do helicóptero. Foi um lance envolvendo um trem perto do Natal. E eu disse, bom, ele não vai precisar se preocupar com os presentes de Natal dele, sabe? E meu Deus, sabe, insensível. insensível. E eu gosto desse termo. Humor de primeiros socorristas. Bem, não, isso existe. Nunca ouvi isso porque ao chegarmos a um trabalho, analisamos tudo do nosso ponto de vista como operadores de guincho rotator liberando o local. Fico tipo, caramba, Alex falou pra trazer a 88 o grandão, esse vai ser bom. Aí vem um comentário, não acredito que ele disse isso, tá aí. Eu fico tipo, cara, tipo... O quê? Eu sabia que isso ia acontecer quando você falou. Eu, tipo, Muitos falam isso porque estamos brincando como se filmássemos alguém em um momento ruim. Mas não é bem assim, é só humor de socorrista. sabe, a gente está fazendo jornalismo. Esse é o trabalho, é isso que a gente faz. Não dá para agradar todo mundo. E você não consegue agradar todo mundo. E eu não sei quantas pessoas mortas você vê ou quanto trauma real presencia. Mas felizmente bastante. Eu posso imaginar. E sabe, eu não posso ficar ali pensando e me preocupando com os pais dele. E esse é o filho de alguém, sabe? E todo esse tipo de coisa maluca. Sabe, eu sou insensível? Não, não sou. Mas é o trabalho, sabe? É o trabalho. E sabe, se eu pudesse ajudar alguém, eu ajudaria. Conseguir a notícia, certo? Esse é o seu trabalho. É isso, entendeu? Curioso você dizer isso pra gente, pelo menos pra mim. Digo, ele tem muitos seguidores e pra mim isso foi bem recente. Então, em abril eu tinha cerca de 1.000 seguidores. Agora eu tô, sabe, com mais de 60 mil. Então, quando você começa a postar vídeos, a gente tem que ter isso em mente. A gente tem que lembrar disso. Tipo, eu não posso colocar isso, não posso colocar aquilo porque, sabe, fulano pode ficar chateado. Então, você realmente tem que editar tudo para deixar o conteúdo mais leve. Acho que é isso, né? Com certeza. Às vezes a gente até brinca com isso, né? Tipo, olha, a gente recebe uma carta dizendo: "Ei, você está ameaçando os Silks." Ou, "Ei, você está ganhando dinheiro difamando o meu cliente." Mesmo sendo eles que estão fazendo os comentários, né? Não tem nada a ver com a gente, certo? Às vezes sentimos que o jornalismo não precisa lidar com isso por serem as notícias, embora eu saiba que vocês também lidam com isso, né? Mas pra gente, cara, a gente tem que editar tudo isso só pra conseguir publicar algo de verdade, publicar algo que realmente valha a pena como conteúdo, sabe? Não, essa é a questão. Vocês podem, sabe, editar isso. E isso é uma das coisas que eu falei para os meus chefes, tipo, olha, vocês têm essa transmissão ao vivo do helicóptero. Sabe, eu sou um abutre? Não, não sou. Mas se eu vou contar a história, às vezes quando a gente chega lá, é tipo, aquilo é um corpo? Você pega o zoom, olha e pensa, tô encarando? Não, só quero saber se ele foi esfaqueado ou baleado. Sabe, tem lixo hospitalar ao redor dele? Então tentaram reanimá-lo ou não? Essas são pequenas pistas que você precisa, e é isso. É como se de repente eu não tivesse isso. Como você disse, então a gente chega na cena e, sabe, você vai juntando as peças, você está tentando entender, você está fazendo, eu chamo de CSI a 2.000 pés de altura, sabe? Você só fica olhando ao redor, ok? Olha, tem um corpo aqui, tem uma arma ali, sabe? Blá, 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 ou seja lá qual for a situação. E sabe, aí quando a gente entra ao vivo, não, eu não vou mostrar o corpo. Você entende o que eu quero dizer? E se estiver coberto, então, sabe, mas mesmo assim eu não vou dar zoom e ficar tipo, olha, tem sangue. Dá pra ver manchas brancas ou vermelhas no lençol. Foi ali que ele foi baleado. Eu gostei dos sapatos dele. Sim, eu gostei dos sapatos dele. Sabe, mas eu não tenho isso. Eu não tenho esse recurso de edição. Eu não tenho mais esse recurso de edição. E sabe, e aí também é tipo, o meu é tudo ao vivo, sabe? Meu microfone fica aberto. E eu, sabe, eu faço o aviso porque de vez em quando eu vejo, tipo, eu vejo. Esse cara sabe que o microfone dele está aberto? Ah, cara, o microfone dele está ligado. Ele vai falar alguma besteira.
E eu penso, vou falar alguma besteira agora. Ei, eu sei que meu microfone está aberto. Sabe? É tipo, mas, sabe, é aí que fica, é aí que o trabalho está agora, no que diz respeito à tecnologia e como as coisas mudaram. É isso, esse é o malabarismo agora. Esse é o ponto. E até que, sabe, eu acho que as pessoas fiquem mais confortáveis ou nem mesmo dessensibilizadas, mas percebam o que estão assistindo, sabe? Isso vai continuar. Acho que as pessoas estão dessensibilizadas, ainda mais com tudo que aparece no TikTok e Instagram. Às vezes vejo coisas bem pesadas lá e não sei como continuam no Instagram. Não entendo. Quando alguém vê uma pessoa sendo atropelada na rodovia e arremessada a uns 100 metros, por exemplo, elas não ligam. Elas pensam que esses são os vídeos com mais visualizações, curtidas e comentários. Talvez a imprensa, não sei se vocês lucram com isso. A gente teve uma perseguição. Isso foi há muito tempo. E o motivo de eu lembrar é porque os editores mantiveram meu áudio. E eles até me contaram uma vez quando estávamos bebendo. Ele falou, cara, toda vez que a gente começa um turno ou quando está tudo muito parado, a gente coloca seu áudio para tocar. Mas foi uma perseguição. Um cara numa moto com a namorada na garupa. E eles, sabe, eles estavam a mais de 100 por hora, né? A gente estava na 60, sabe? A gente estava chegando perto da 605. Eu conheço bem aquela área ali. E ele encosta, fica costurando no trânsito. Sabe, o trânsito estava leve, mas ele encostou no para-choque, só encostou, e aquela roda travou e a moto simplesmente voou. E eles literalmente eles estavam voando pelo ar. E eu na minha cabeça só pensava, Gráficos de GTA. sabe? E eu pensando comigo mesmo, eles morreram. Eles morreram. Eles morreram. Aquela garota e o cara morreram. Eles estão voando por aí. Eles bateram na maldita rodovia deslizando. Viraram bonecos de pano. Agora só estão deslizando. Eu chorando. E eu só fico tipo, meu Deus. Ah, não, 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 não. E o cara se levanta. Ele se levanta na rodovia 60 com os carros ainda passando, acha os sapatos dele, calça os sapatos, choque. E então ele vai e encontra a garota e a garota ainda está toda mole. Eu fico tipo, meu Deus, não, 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 não. E então ela recobra a consciência e eles saem andando da rodovia. Meu Deus. Eles vão andando e todos os policiais aparecem. E eu fiquei tipo, sabe? Nunca me disseram quais eram as chances. Mas essa é a questão. Tipo, se eles estivessem mortos, sabe, isso era ao vivo. Tá entendendo? Era uma perseguição. Isso estava acontecendo. E sabe, é isso que eu tô dizendo. Tipo, eu não tenho o. Naquela época, quando eu trabalhava na CBS, uma coisa que eu tenho que dizer que era realmente positiva nos primeiros dias, porque isso mudou, era que eu tinha a instrução: filme o melhor que puder. Nós vamos decidir o que vai ao ar. E eu pensei, perfeito, Eles cortavam ou não as cenas, certo? certo? E sabe, pra mim isso era o melhor do melhor. Você podia ser natural e eles decidiam. Perfeito, faz sentido. Mas agora, como eu disse, todo mundo está assistindo por causa das transmissões ao vivo. E sabe de uma coisa? Eu entendo, as pessoas gostam de ver trens na internet. Sabe quantas? Sabe quantas? Tipo, algumas dessas contas também têm 100 mil pessoas só porque estão assistindo trens passando. Eu não vejo a graça. Mas sabe como é? Ah, isso é uma grande indústria. Modelos e pessoas que passam a vida montando coisas detalhadas e sofisticadas, obcecadas por isso. É. Eu também não entendo, mas Sabe? E também tem toda essa coisa da aviação, onde todo mundo fica assistindo, tipo, sabe? Eles simplesmente, sabe? Tem pessoas que seguem aviões, sabe? Mas enfim, o ponto é que, sabe, talvez comece a ter algumas pessoas que são tipo seguidores de notícias, porque eu tenho a sensação de que outras emissoras vão acabar fazendo o mesmo, fazendo a mesma coisa. E é tipo, sabe, de novo, eu acho que quando isso se tornar mais comum, espero que esse estigma desapareça. Ou eles vão começar a perceber, olha, eu não estou, sabe, eu não sinto prazer com isso. Sabe o que quero dizer? Eu estou fazendo o meu trabalho. E é como, sabe, como um agente funerário ou um bombeiro, sabe, eles não vão ficar lá pensando, ah, meu Deus, esse é o filho de alguém, isso e aquilo. Mas eu tenho que admitir que quando são crianças, por algum motivo, eu ainda realmente tenho um problema com isso. Mas, sabe, mas é como se eu fosse agora e batesse meu carro em um poste. Eu não espero que ninguém lamente por mim. Sabe o que quero dizer? É exatamente isso, sabe? É tipo, ah, que idiota, sabe? Ele não viu o poste,
Sabe, aquele post apareceu do nada. Isso mesmo. Mas enfim, estou divagando. Então, pessoal, como a conversa foi de reboque para isso? Essa é a beleza de um podcast. Nesse ponto, já estamos há 3 horas. Alex, tem alguma pergunta final? Nem estou bebendo. Cara, acho que o Stu cobriu quase tudo. Era lá que eu deveria morar. Vou encerrar com uma pergunta. Quando está ao vivo no ar, é realmente ao vivo ou há um atraso? Existe um atraso. Mas se algo acontecer, alguém pode apertar um botão. Mas eu acho que é literalmente agora, acho que é tipo 1 segundo, 3 segundos, 4 segundos, algo assim. Para todos os efeitos, é praticamente ao vivo. Sim, sim, com certeza é. Com certeza é. E eu nunca estive numa situação em que alguém cortou minha transmissão em todos esses anos que faço isso. Sabe, o original, seja lá o que aconteceu, sabe, o original acontecendo, é como eu disse, sabe, tipo, se eu estou lá e estou procurando coisas, sabe, é a mesma coisa. Se acontecer, eles vão mostrar. Fizemos uma pausa de uma semana porque estamos ocupados com conteúdo e reformando o quarto, mas Stu, onde as pessoas podem te acompanhar e ver seu conteúdo antes de começarmos? Fox News. Fox News. Eles assinam meus cheques, eu adoro eles, Fox News. Nunca ouvi falar deles. Você pode soletrar isso? Acho que tente com um K. Então, assista ao Stu na Fox, no helicóptero Skyfox. Na próxima vez falaremos de onde veio a porta, mas não agora. Teremos mais na próxima. Obrigado por assistirem. Valeu, pessoal. Adorei. Obrigado, pessoal. Obrigado a vocês também. Obrigado. Stu, valeu, cara. Isso foi muito divertido.